Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 17 de julho, 15ª semana do Tempo Comum, e nós brasileiros hoje celebramos com alegria os mártires, o bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros, que derramaram o seu sangue cá em nossas terras por amor a Jesus. Que o sangue desses mártires também seja fonte de vida eterna para nós nesse dia de hoje. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra e a meditá-la comigo. Palavra essa que está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 34 a 42 e capítulo 11, versículo 1. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo d'água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus hoje, nesse dia em que nós celebramos esses mártires brasileiros, Jesus hoje nos apresenta essa palavra tão forte. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim trazer divisão. De fato, meus irmãos e irmãs queridos, quando nós acolhemos verdadeiramente a palavra de Deus na nossa vida, quando nós abraçamos o caminho do Senhor, quando nós nos decidimos por trilhar o caminho do céu, a nossa vida se divide num antes e num depois. Fato é que até a história humana foi dividida entre o antes e o depois da pessoa de Jesus Cristo. Na nossa vida, o mesmo acontece. Não dá para seguir como seguíamos a partir do momento em que nós nos encontramos com o Senhor. E por quê? Porque o Senhor exige de nós mudança de vida, exige conversão. A palavra de Deus que nós recebemos, o Espírito de Deus que foi colocado em nós no dia do nosso batismo, ele nos exige uma vida nova. Não pode ser o mesmo aquele que se encontrou com Jesus. E nós temos muitos testemunhos, tanto na Sagrada Escritura quanto na história da Igreja, de homens e mulheres que fizeram esse encontro pessoal com Jesus, seja pela palavra, pela Eucaristia, por qualquer outro sacramento, seja como Paulo, que se encontrou pessoalmente com Jesus no caminho para Damasco. Uma vez que damos a Jesus a oportunidade de estar na nossa vida, a vida precisa ser diferente. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, esse diferente, esse novo, que se inicia na nossa vida a partir do encontro pessoal com Jesus, ele vai nos trazer problemas. Necessariamente vão aparecer os problemas. E quais problemas são esses? O rechaço por parte de amigos e familiares que não vão entender o porquê nós não queremos mais praticar as coisas que praticávamos. O porquê nós estamos agora tomando outras atitudes que são diferentes daquelas que nós sempre tomávamos. O porquê não queremos mais frequentar lugares, ambientes, estar com pessoas com as quais antes nós tínhamos a alegria de estar. Nossos amigos, parentes, o mundo em geral, não compreendem a mudança que Jesus traz ao nosso coração e à nossa vida. E aí começa o quê? A perseguição. Começam as dificuldades, começam as calúnias, começam as críticas. Mas se nós temos convicção do caminho e do chamado que nós recebemos do Senhor, nós permanecemos firmes. Nós não mudamos de caminho. Nós aguentamos toda a dificuldade que vem até nós. E essa dificuldade, essa perseguição, essa crítica, todo esse arcabouço de coisas que passam a acontecer conosco quando nós realmente nos decidimos pelo Senhor, chama-se cruz.
E no Evangelho Jesus diz: quem não toma a sua cruz e a leva, não é digno de mim. Se nós quisermos ser dignos do Senhor, se nós quisermos receber dele todos os auxílios e graças necessários para cumprirmos com o nosso caminho, nós precisamos tomar sobre os nossos ombros a nossa cruz. E a nossa cruz às vezes vai ser o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, os nossos amigos, que não entendendo o caminho que abraçamos, vão ser para nós espinhos na nossa carne. Às vezes, a nossa cruz vai se apresentar na forma dos nossos vícios antigos, dos hábitos pecaminosos que nós tínhamos, das nossas fraquezas. Quantas vezes o demônio vai esfregar na nossa cara, no nosso rosto, a nossa vida passada, dizendo a nós que nós não somos melhores que os outros, que nós vamos cair novamente, que Deus não confia em nós, que Deus não está conosco porque Ele sabe que nós erraremos. Isso é mentira, meu irmão e minha irmã. Essas são as ciladas que o demônio coloca diante de nós para nos arrancar do caminho de Deus. Mas aqui nós devemos perseverar, porque aquele que toma a cruz recebe do Senhor Jesus um auxílio poderoso para levá-la. O próprio Jesus se faz o nosso amigo e companheiro nesse caminho. Ele se torna para nós o sirineu que nos ajuda a levar a nossa cruz. Portanto, não temamos. Não temamos as divisões que vão ser causadas na nossa vida quando nós de fato abraçarmos o caminho do céu. Perseveremos, porque aquele que perseverar receberá como prêmio a salvação eterna. Os mártires que nós celebramos hoje não temeram a morte, não temeram as críticas, não temeram a divisão. Foram mortos, mas o seu prêmio foi a eternidade. Que Deus te abençoe e até amanhã.